Fala galera, aqui é Leonardo Chaves e a gente vai dar continuidade aqui a algumas dicas, para o concurso do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Eu lembro que eu estou fazendo esses vídeos porque muita gente me procurou a respeito de fazer algumas dicas, publicar no YouTube alguma coisa. Criei um grupo e estou disponibilizando alguma coisa interessante. Então, existe uma coisa boa nisso, que é o seguinte. Como eu tenho pouco tempo, e vocês também têm pouco tempo, o que eu vou passar aqui realmente é o suprassumo, é o que interessa. Não é o momento agora de perguntar os porquês. Por que isso, por que aquilo, Claro que existe toda uma fundamentação para que eu chegasse no que eu vou dizer para vocês. E o que vocês têm que fazer agora é colocar em prática, Já falta pouco tempo para a prova, mas o fato é que você já sabe muita coisa, Imagino que quem está interessado realmente nisso está já bem ambientado com essa prova discursiva. E a gente vai só alinhar, fazer o adossamento, o alinhamento, adoçar o gatilho para que vocês realmente consigam pontuar mais um pouco na prova, Por exemplo, se eu não estivesse dando algumas dicas aqui, a nota de vocês poderia ser um X, E aí eu quero dar um plus para vocês para que ela aumente, vá para 1.1x, 10%. Você suba 20% na sua nota, 30%, dependendo de como vier essa prova, tá ok? Antes de dar início aqui ao conteúdo, eu vou responder um tema aqui para todo mundo. Eu queria contar uma coisa interessante que aconteceu em redes sociais. Um digital influencer fez uma publicação e aí ele botou dois gráficos lá de como a mente dele estava respondendo, se mais agitada ou menos agitada, durante uma meditação que ele estava fazendo. E aí ele perguntou assim, e aí pessoal, a minha mente, qual dos gráficos é pela manhã e qual dos gráficos é pela tarde? Ocorre que ele colocou assim, qual dos gráficos é pela manhã? E no outro, ou pela tarde. Pode ter sido um erro de digitação, ou realmente ele não soube escrever, eu não sei. Mas o fato é que veio como ele tem muito seguidor, veio uma enxurrada de gente, para criticar essa passagem que ele fez, pela manhã. Não tem o A antes do manhã, é pela manhã, tá? E aí, olha só, pasmem o que aconteceu. Uma pessoa lá que comentou fez uma crítica dura, Ninguém fez críticas e tal. Só uma pessoa que foi dizer assim, a meditação está em dias, mas a gramática nem tanto. Olha só. E aí ele comete um outro escorrego, porque a expressão em dia, ela é invariável, tá ok? Então, a meditação está em dia, O meu plano de estudo está em dia. Não existe em dias, tá ok? Então, fica só aí essa reflexão, porque antes de que a gente possa criticar alguém, a gente tem que realmente nos olhar e verificar aonde é que eu posso melhorar. Essa é a batida que tem que ter, Eu tenho que melhorar 1% ao dia. Se até o dia da prova você melhorar 5%, 6%, 7%, você já vai ter um ganho imenso. Então, é só pensar o seguinte, o que eu posso aprender amanhã que eu não sei hoje? Tá? Então, assim, amanhã eu aprendo algo novo, mas algo que eu não sabia. Eu tenho que aprender algo novo amanhã. Então, essa mentalidade é muito interessante, inclusive para quem faz concurso público, tá? Então, vamos lá. Eu vou sumir um pouco aqui da tela, Vou mostrar aqui para vocês uma questão, E aí a gente vai discorrer um pouco sobre ela, tá? O que de fato eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer uma situação hipotética que é uma peça técnica. Aqui, naturalmente, ele fala que é um parecer, tá? Ele fala que é um parecer. E aí, não necessariamente vai ser isso que vai ocorrer na prova de vocês, tudo bem? O que vai acontecer é que ele vai trazer uma situação-problema. São vários cargos, Eu estou aqui com o edital também aberto, são vários cargos, são várias disciplinas da parte específica. E o que você tem que saber? Você tem que saber de conteúdo, tá? E não só isso é a base, E depois saber colocar no papel, tá? Eu vou trazer para vocês, o vídeo já está aqui com quase 5 minutos, eu vou fazer então 2 vídeos, tá? Eu vou fazer esse para poder carregar, faço a primeira parte, depois faço a segunda parte para não ficar tão longo, tá bem? Tudo bem? E aí, veja bem,
No momento em que você tem o conhecimento, mas não sabe colocar no papel, de nada adiantou. Você não tem habilidade, né? Aquela velha história do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Então eu tenho conhecimento, sei colocar no papel, mas eu não tenho atitude, eu não treino também. Eu não faço meus treinos e muito possivelmente eu vá negligenciar algum ponto durante a prova. Então, conhecimento é a base de tudo, mas você tem que ter técnica e método para poder fazer a abordagem dessa questão que vier e, por fim, colocar no papel da melhor maneira possível. Tá? Então, veja bem, vamos trazer aqui esse tema sem maiores delongas. Tá? Olha só, um ente público precisou adquirir em certo exercício o valor de R$500 mil em equipamentos de informática. O administrador desse ente determinou que fossem realizadas diversas aquisições, cada uma com valor inferior ao limite autorizado para dispensa de licitação. Dessa forma, todas as contratações foram diretas sob o fundamento da dispensa. Essa prática foi detectada no exame de prestação de contas do referido ente público. Apesar do ocorrido, constatou-se não ter havido lesão ao erário, pois as contratações foram realizadas por valores de mercado. Em face da situação hipotética acima, redija um parecer que necessariamente contemple considerações a respeito da validade jurídica das aquisições, apontando de que modo o Tribunal de Contas da União deverá julgá-las e que providências caberá a esse tribunal determinar. Pois bem, então, nesse ponto aqui, o que acontece com uma boa parte dos alunos, né? Geralmente os alunos saem rachando escrevendo, né? Vão escrever e não tem uma metodologia de colocar, sublinhar e separar, né? Conseguir dissecar o enunciado para saber o que ele vai falar. Fazer uma árvore, né? Fazer uma segmentação de ideias, fazer uma distribuição do número de linhas que ele vai escrever. Ora, eu já tenho o número máximo, que são 30 linhas, né? Então, para esse assunto, para esse tema, eu só vou ter 30 linhas. Então, quando ele der a temática, eu posso já fazer um planejamento prévio para eu poder escrever da maneira correta e o máximo possível que eu puder, né? Abordando o que ele vai pontuar. E para isso eu preciso prestar atenção nos verbos que estão contidos dentro do que ele me pede, tá? O que o examinador trouxer, você tem que responder de acordo com aquele verbo que ele vai pedir, tá? Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Eu vou até ficar aqui menorzinho, né? Vamos lá. Ficar aqui menorzinho, acho que é melhor. E olha só. Um ente público precisou adquirir em certo exercício o valor de R$500 mil em equipamentos de informática. Tá? O administrador desse ente determinou que fossem realizadas diversas aquisições, cada uma com valor inferior ao limite autorizado. Nesse momento, eu já penso no fracionamento da despesa, correto? Dessa forma, todas as contratações foram diretas sob o fundamento da dispensa. Então, muito possivelmente ele tem errado porque ele fracionou a despesa e não fez o parcelamento do objeto, que é o que se requer pela Lei 8.666/93. Essa prática foi detectada no exame de prestação de contas do referido ente público. Apesar do ocorrido, constatou-se não ter havido lesão ao erário, pois as contratações foram realizadas por valores de mercado. Em face da situação hipotética acima, redige um parecer que necessariamente contemple considerações a respeito da... Então eu vou observar o quê? A validade jurídica das aquisições. E aí ele fala, ó, contemple considerações. Então a minha pergunta é, quais as considerações eu vou ter que tecer aqui a respeito da validade jurídica? E depois, apontando, eu vou falar sobre a validade jurídica, apontando de que modo o TCU deve julgá-las. Certo? Julgá-las como regulares, regulares com ressalva, né? Ou irregulares. E que providências caberá ao tribunal determinar? Existe mais de uma providência? Ora, se ele fala providências, eu tenho que colocar pelo menos duas, tá? Então, como é que o examinador ele vai pontuar a resposta desse parecer aqui, desse texto? Eu tenho que contemplar considerações, e aí, para eu achar as considerações, o que é que eu vou ter que fazer? Olha só, valor permitido pela lei, eu vou ter que falar parcelamento do objeto, eu vou ter que falar sobre fracionamento de despesa, eu vou ter que falar sobre vantajosidade na aquisição, eu vou ter que falar sobre, qual outro princípio seria mais interessante aqui? Ampliação da concorrência, né? A gente tem que falar sobre restrição ou ampliação de concorrência nesse caso. Então, existe
uma série de considerações que eu posso fazer nesse momento, tá? E pontuar da validade jurídica, se é válido ou não ele fazer isso. Nesse ponto eu posso dizer, no conjunto dessas considerações, o Tribunal de Contas deve julgar a atitude como irregular. Ponto final. Nesse caso, as providências do Tribunal de Contas devem ser no sentido de que recomendar isso, né, inabilitar e uma série de outras situações que a gente tem que pontuar categoricamente para que o examinador saiba que eu estou entendendo do assunto. Então, o primeiro ponto, considerações, e aí tem o número cabalístico, né, eu posso fazer 3 considerações, principiológica ou do fato que ocorreu, tá? Eu posso apontar aqui como o Tribunal de Contas vai julgar, e a providência, tem que ser mais de uma, né? Ou, na realidade, se tiver só uma, você só pode pontuar uma, porque você não vai achar mais de uma, tá certo? Mas nesse caso, providências me leva a crer que eu tenho que ter mais de uma providência para citar. Então, veja que a partir de agora, eu já começo a ter um esqueleto, tá, da minha redação. Eu começo a saber o que eu vou escrever do meu texto. Consideração, apontar a forma como o tribunal vai julgar e a providência. Então, já tem 3 partes. Minha redação já tem... Eu tenho que pontuar sobre isso. Se eu não falar sobre isso, o examinador não vai me dar a pontuação correta. Tá ok? Então, eu vou considerar que essa aqui é uma primeira parte, tá? Eu vou fechar esse vídeo por aqui, né? E no próximo vídeo, aí eu volto aqui com a resposta para todos vocês, tá ok? Um abraço aí.